Eu os convido a abrir a palavra do Senhor no texto que nós usaremos para meditar nesta noite. Texto que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versos 6 a 22. Nosso plano é então encerrar a exposição do primeiro capítulo do livro de Ruth nesta ocasião. Começamos na última vez que eu tive o privilégio de falar a vocês e hoje vamos continuar a exposição deste capítulo. Ruth, capítulo 1, do verso 6 até o verso 22. Farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem silenciosamente e de maneira atenta a leitura que farei da palavra do Senhor. Ela diz assim: Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e para que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: Essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim
que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós carecemos da tua bênção nesse momento, porque estamos diante da tua palavra. Este livro que é o poder do Senhor para a transformação da nossa vida. E nós queremos muito mais do que o entendimento racional da tua palavra nesta noite. Nós queremos porque precisamos do entendimento do coração. Aquele entendimento que impacta, transforma a nossa vida como um todo e que transparece de maneira clara na maneira como nós vivemos. Dá-nos deste conhecimento, Senhor, enquanto nós ouvimos a tua palavra nesta noite. Que a tua voz cale profundamente no nosso coração. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, era o tempo dos juízes. A Bíblia diz que cada um fazia o que parecia justo aos seus próprios olhos. Então Deus decide disciplinar o seu povo através de um tempo de fome, um grande tempo de escassez. Nesse contexto, os versos iniciais do livro de Ruth nos dizem que um homem chamado Elimeleque, nome que significa Deus é rei, que morava na cidade de Belém, uma cidade cujo nome significa casa de pão, toma a sua família, a sua esposa, os seus 2 filhos e vai para uma região, a região de Moabe, para buscar entre aquele povo que já havia demonstrado indisposição para com o povo de Deus no passado, pão no momento da escassez. Algum tempo depois, dizem os versos iniciais, Elimeleque morre. Os seus filhos, casados com mulheres moabitas, não geram filhos, não dão netos a Noemi. E no fim, dizem esses versos iniciais, eles também morrem. E 10 anos depois, Noemi, cujo nome significava agradável, deleitosa, está agora vivendo sozinha, sem marido, sem filhos, em terra estranha. Seria esse o triste fim desta mulher, cujo nome é agradável ou deleitosa? Eu quero mostrar para você nesta noite que não. Quero mostrar para você que mudanças podem acontecer, apesar da fraqueza e da dureza do nosso coração, porque o Deus do juízo é o Deus da misericórdia. Esse é o assunto da nossa mensagem desta noite. Eu quero que você saia daqui nesta ocasião, que você que está em casa, aprenda de uma vez por todas nesta noite, que o Deus que exerce o juízo é o mesmo Deus da misericórdia. E o texto começa aí no verso de número 6, com uma clara manifestação da misericórdia de Deus sobre o seu povo. O texto diz, então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras. Preste atenção no que diz agora o texto. Porque ainda em Moabe, ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Irmãos, o livro de Ruth começa com a lembrança de que Deus é justo. Os 5 primeiros versos deste livro nos ensinam a respeito da justiça de Deus. Mas eu quero que você perceba que agora, depois de 5 versículos apenas, o livro nos lembra
que o Deus da justiça é o Deus da misericórdia. E eu quero garantir que você esteja entendendo aquilo que eu estou dizendo. Portanto, quero esclarecer que eu não estou falando de dois deuses. Um que é justiça e outro que é misericórdia. E eu não estou falando de um Deus bipolar, que ora é justiça e ora é misericórdia. Nós estamos falando de um Deus que ao mesmo tempo, o tempo todo, é justiça e misericórdia. E é importante dizer isso porque nós temos certa dificuldade de perceber como esses dois atributos de Deus podem operar ao mesmo tempo na relação que Ele estabelece conosco. Nós costumamos enxergar as coisas mais ou menos assim. Às vezes Deus está de bom humor. Então, quando Deus está de bom humor, Ele resolve ser misericordioso conosco e então Ele nos abençoa. Quando isso acontece, é como se Deus suspendesse a sua justiça, afinal de contas, nós somos pecadores, e se Ele fosse nos tratar com justiça, então nós seríamos amaldiçoados e não abençoados por Ele. Então, às vezes, no nosso entendimento, Deus está de bom humor. Outras vezes, Deus está de mau humor. É assim que às vezes a gente pensa. Então Ele resolve ser justo conosco. Ele resolve manifestar o seu desagrado para conosco. E quando isso acontece, é a sua justiça que está em ação e não a sua misericórdia. Irmãos, essa não é uma boa maneira de enxergar as coisas. Deus é um só. E a relação dele para conosco revela em tudo o que ele faz os seus atributos todos. Quando Deus age misericordiosamente para conosco, o seu povo, e nos abençoa, Ele não está agindo em detrimento da sua justiça. Ele está sendo justo para com o seu Filho, em quem e por meio de quem nós somos abençoados. E é claro, este Filho aqui não somos nós. Este Filho é o único Filho que Ele tem, Jesus Cristo, o justo, que é a causa de todas as bênçãos que nós recebemos. Quando Ele age com justiça, e quando Ele manifesta o seu desagrado contra o nosso pecado, entenda isso, Ele não o faz em detrimento da sua misericórdia. Sabe por que nós temos dificuldade de perceber isso? É porque nós costumamos encarar as manifestações do desagrado de Deus para conosco em termos de punição, enquanto nós deveríamos encará-las em termos de santificação. Nós olhamos para quando Deus manifesta sobre nós o seu desagrado como se Ele estivesse apenas nos punindo, enquanto nós deveríamos olhar para essas manifestações como Deus trabalhando, buscando a nossa santidade. Entenda, de uma vez por todas, no que diz respeito a nós, os seus filhos, a justiça punitiva de Deus caiu definitivamente sobre Jesus Cristo. Jesus é, na linguagem bíblica, o cordeiro que foi esmagado pelas nossas transgressões, a ponto da Escritura dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Logo, as manifestações do desagrado de Deus que recaem sobre nós hoje não têm um propósito punitivo, elas têm um propósito redentivo. Veja como a Bíblia descreve essas manifestações da justiça de Deus para conosco. Ela as descreve em termos de
disciplina. A imagem que a Bíblia usa não é a imagem de um carrasco punindo um criminoso. A imagem que a Bíblia usa é a de um pai que ama os seus filhos e que os corrige para trazê-los para junto de si. É por isso, irmãos, que as manifestações da justiça de Deus contra o nosso pecado, elas estão sempre acompanhadas de duas características. A primeira dessas características é a paciência. Vocês já repararam como Deus não costuma demonstrar o seu desagrado para conosco na primeira oportunidade? Já pararam para perceber como Deus é paciente para conosco? Lembre-se que o tempo dos juízes foi um tempo de intensa rebeldia do povo de Israel contra o Senhor. Mas durante todo aquele tempo, Deus continuamente levantava pessoas que tinha, dentre outras tarefas, uma tarefa profética. Qual era a tarefa do profeta? Era alertar o povo quanto ao perigo que ele estava correndo por causa do seu pecado. Então a justiça de Deus é sempre acompanhada da sua paciência quando ela é manifesta sobre nós. Mas há uma segunda característica, que é um prazo definido. A justiça de Deus sobre nós, o seu povo, tem um prazo definido. Você se lembra de como Deus é apresentado no texto dos 10 mandamentos? Deus é apresentado como um Deus que visita, atenção, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Percebeu a proporcionalidade aqui? 3 ou 4 gerações para a manifestação da justiça, 1000 gerações para a manifestação da misericórdia. Irmãos, essa é uma verdade maravilhosa sobre Deus e que nós precisamos guardar no mais profundo do nosso coração. Deus é justo, mas Deus é também, esse mesmo Deus que é justo, infinitamente misericordioso. Em nossa relação com Deus, nós precisamos manter a consciência desses dois atributos divinos. E preste atenção, não podemos enfatizar um atributo em detrimento do outro, porque isso sempre prejudica a nossa vida cristã. Existem alguns cristãos que amam a misericórdia de Deus, mas não amam a justiça de Deus. Sabe qual é o resultado? Geralmente é um estilo de vida irresponsável, como se Deus não se importasse com a maneira como nós vivemos. Afinal de contas, Ele é apenas misericórdia, então eu posso fazer o que eu quiser, porque a misericórdia dele vai sempre se manifestar sobre mim. Mas existem outros que amam a justiça de Deus e não amam a misericórdia de Deus. E essas pessoas aparentemente parecem muito zelosas da obediência a Deus. Mas elas não estão obedecendo a Deus pelas razões corretas. A obediência delas, na maioria das vezes, não é uma manifestação de gratidão a Deus por aquilo que Deus fez por elas no passado, mas é uma manifestação do medo do que Deus pode fazer com elas se elas não obedecerem. Isso não é uma relação adequada com Deus? Uma relação que se baseia no medo e não no amor? Deus não nos chamou para nos relacionar com Ele, temendo aquilo que Ele vai fazer conosco caso nós não obedecemos ou não obedeçamos. Deus nos chamou para nos relacionar com Ele consciente de que esses dois atributos fazem parte do seu caráter. Deus é justo, Deus é misericordioso. E uma vida cristã equilibrada, preste atenção nisso,
depende de mantermos em perspectiva que Deus é, ao mesmo tempo, justiça e misericórdia. Ruth, portanto, começa com a justiça de Deus, mas 5 versos depois, ali está o livro de Ruth dizendo que Deus se lembrou do seu povo. Deus visitou o seu povo. E quando Noemi toma conhecimento disso lá em Moabe, de que a bênção de Deus, a misericórdia de Deus havia alcançado a sua terra, ela retorna para a terra de Belém e as suas 2 noras vão com ela. O texto começa mostrando a misericórdia de Deus sobre o seu povo, de um modo geral. E o texto prossegue mostrando a misericórdia de Deus sobre Noemi, apesar da dureza do seu coração. Noemi, irmãos, é uma personagem que revela muito da nossa ambiguidade enquanto seres humanos criados, caídos e em processo de redenção. Vejam, o texto diz aí no verso de número 6, que tendo ouvido o que Deus havia feito pelo seu povo lá em Canaã, Noemi se levanta e ela começa a sua jornada de volta a Belém. Preste atenção. De um lado, essa decisão de Noemi ilustra a nossa tendência de cultivar uma relação utilitária com Deus. Já pararam para pensar nisso? Quando estar próximo de Deus e do seu povo significa experimentar o conforto da bênção, então o que a gente faz? A gente sai correndo, quer ficar perto de Deus e quer ficar perto do povo de Deus. Mas quando estar próximo de Deus e próximo do seu povo significa experimentar o conforto da disciplina, então o que a gente faz? A nossa tendência é fugir de Deus. Isso é Noemi. Quando a justiça de Deus chegou, ela correu. Quando a misericórdia de Deus chegou, ela voltou. É a nossa tendência de nos relacionar com Deus de maneira utilitária. Enquanto é útil para nós, eu estou lá. Mas a partir do momento em que não fica mais útil para mim, então eu já começo a pensar em outra coisa. Mas de outro lado, essa decisão de Noemi ilustra a percepção que nós temos, mesmo em momentos de fraqueza espiritual, de que não há salvação fora do Senhor. Ao mesmo tempo em que ela revela o quanto Noemi era tendente a uma relação utilitária com Deus, ela revela que ela sabia, de alguma forma, que não havia salvação fora de Deus. E como é que eu sei disso? Irmãos, pode parecer que essa decisão de voltar tenha sido fácil para Noemi. Mas se você já esteve alguma vez, por algum tempo, afastado da igreja, você sabe que não é nada fácil. Voltar para casa significa assumir que você esteve errado. Voltar para casa significa encarar de frente aquelas pessoas que disseram para você que você não deveria ter saído quando você começou a sair. Significa lidar inevitavelmente com a exposição e com a vergonha. Mas Noemi vai. Ela está disposta a enfrentar a vergonha de retornar para sua terra, mesmo marcada pelas consequências do seu pecado 10 anos depois. Ela vai. Por que ela vai? Porque Deus estava sendo misericordioso para com ela. Ele não permitiu que as nuvens do pecado, as nuvens do sofrimento, cegassem de todo os olhos de Noemi para o fato de que se alguma bênção ela podia experimentar, esta viria das mãos do Senhor. Mas reparem, o texto mostra que ela volta amargurada e confusa. O coração de Noemi é duro. Mas é que a misericórdia de Deus é forte o suficiente para conduzir um coração duro para o lugar onde ele haverá de ser quebrado. Veja o verso 7. O verso 7 diz que Noemi sai de Moabe
na companhia das suas duas noras moabitas, Orfa e Ruth. Alguns estudiosos sugerem que nós estamos aqui diante de um costume cultural, tá? Ou seja, era comum naquela época que as pessoas fossem acompanhadas até certo lugar do caminho e elas então depois seguissem viagem sozinha. Eu olho para essa informação, mas quando eu leio o texto de maneira bem simples, tudo indica que Orfa e Noemi saem de Moabe dispostas a ir até Belém com Ruth, ou com Noemi. Como é que eu sei disso? Veja, o verso 8 diz que elas tinham uma boa relação. No verso 8, Noemi deseja que Deus abençoasse a vida delas, porque elas tinham sido bondosas tanto com aqueles que morreram quanto com ela. Então, Noemi e as suas duas noras, por mais estranho que isso possa ser, ok? Elas tinham uma boa relação. E o verso de número 10 mostra que as duas, Orfa e Ruth, rejeitam a sugestão inicial de Noemi de que elas ficassem lá em Moabe. E atenção, olha o verso 9. O texto diz que elas não fizeram isso de qualquer jeito. Elas fizeram isso de maneira emocionada. Elas choraram alto. Por quê? Porque é o que tudo indica. Elas saem de Moabe desejosas para acompanhar Noemi até a sua terra. Pergunto, como Noemi deveria ter encarado o desejo das suas noras de irem com ela até a sua terra? Como uma grande manifestação da misericórdia de Deus. Lembra? Ela disse que tinha saído cheia de lá, mas ela disse que agora estava voltando vazia. Isso não era completamente verdade. Deus estava dando a ela a bênção de ser acompanhada pelas suas duas noras. E mais, Noemi, como parte do povo de Deus, deveria olhar para esse desejo delas como uma manifestação da misericórdia de Deus sobre elas. Não apenas uma manifestação da misericórdia de Deus sobre ela, Noemi, mas uma manifestação da misericórdia de Deus sobre Orfa e Ruth. Por quê? Porque, irmãos, Belém era a casa de pão. Ir para Belém era ir para o lugar da saciedade. Era ir para a companhia de Deus e para a companhia do seu povo. Mas presta atenção, Noemi estava confusa, Noemi estava amargurada e ela não enxerga as coisas desse jeito. Ela sugere e insiste com as suas noras, usando palavras que mostram que ela estava claramente confusa. Veja aí a primeira insistência, ou a primeira sugestão dela nos versos 8 e 9. Ela diz o seguinte: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. E preste atenção nesse final. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. Veja como Noemi fala como uma crente confusa aqui. De um lado, ela acredita que Deus é a fonte de toda satisfação. Quem é que ela espera que faça as suas noras felizes? Deus. Ela diz que Deus faça vocês felizes. Ela acredita que se alguma felicidade existe, ela procede do Senhor. Mas de outro lado, ela entende que a felicidade delas estava condicionada a algo horizontal. Que era o quê? Encontrar um novo marido. Constituir uma nova família, mesmo que isso implicasse permanecer longe do Senhor. Irmãos, prestem atenção nisso. Deus estava presente na visão de boa vida que Noemi tinha. Deus estava presente. Ele ocupava até um lugar importante, que era o lugar de fonte da satisfação. Mas ele estava longe de ser, na visão dela, o mais fundamental. A única coisa
que nós devemos abraçar se nós queremos ser verdadeiramente felizes. Percebe como essa mulher está confusa? Ela sabe que é Deus que faz feliz, mas ela também acha que para ser feliz é preciso ter marido e casamento. Ela está saindo de lá com confusão na mente e no coração. Orfa e Ruth rejeitam a sugestão inicial de Noemi, reafirmam ambas o desejo de continuar com ela, e as palavras com as quais elas fazem isso é algo no mínimo curioso. Lembra que eu disse que o autor de Ruth tem certo apreço pela ironia? Olha as palavras que ele coloca agora nos lábios de Ruth e Orfa. Ele diz que elas disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Quem é que devia estar percebendo isso aqui? Que tinha uma questão de identidade nacional envolvida nessa caminhada. Era Noemi. Mas não, para ela, felicidade era individual, tinha a ver com ter marido, ter filhos, ter uma nova família, ainda que isso significasse viver fora do povo de Israel. Mas para Ruth e Orfa, parece que elas estão enxergando mais do que Noemi estava enxergando nessa ocasião, porque a resposta delas inclui na interpretação uma dimensão que estava completamente ausente na fala de Noemi. Aquela caminhada, irmãos, de Moabe em direção a Belém tinha a ver com identidade, tinha a ver com pertencimento. Preste atenção no que estava acontecendo. Duas moabitas estavam prestes a cruzar a fronteira para se aproximar do povo de Deus. Mas Noemi parece ignorar isso. Ela tinha perdido de vistas aquilo que era essencial. A resposta delas não convence Noemi, e então ela insiste. E preste atenção nas palavras agora nos versos 11 a 13. Voltem, minhas filhas. Veja como marido, família, tem um lugar aqui central no entendimento de boa vida para Noemi. Voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos no meu ventre para que vocês casem com eles? Voltem, vão embora, eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu tivesse marido, casasse hoje, produzisse um filho hoje, vocês iam esperar ele crescer para então se casarem com eles? A minha amargura é maior do que a de vocês, porque Deus descarregou a sua mão contra mim. Irmãos, essas palavras insistentes de Noemi continuam aqui mostrando a sua confusão. E aqui nós aprendemos qual era a fonte da confusão de Noemi nesta ocasião. Qual era? A amargura. Ela estava com o coração amargurado contra Deus por causa da manifestação da sua justiça. E Noemi volta então a revelar a ambiguidade da nossa condição atual. Você já parou para pensar sobre as razões dessa insistência de Noemi? Por que Noemi insistiu tanto que Ruth e Orfa ficassem em Moabe e não fosse com ela para Belém? Veja, é bem provável que a insistência dela tenha sido motivada pela preocupação com as suas noras. É bem provável. Há traços de generosidade da parte de Noemi aqui. Ela de fato acreditava que permanecer em Moabe era o melhor para elas, porque ela tinha na mente que elas não poderiam ser felizes se elas não constituíssem uma nova família e não tivessem marido. Eu diria, Noemi estava generosamente errada. Mas tinha generosidade da parte dela aqui. Ao mesmo tempo, é bem provável que Noemi estivesse receosa com o que podia acontecer com ela se ela chegasse em Belém com duas moabitas a tiracolo. Já pensou? Chegar em Belém, sozinha, depois de 10 anos, ferida
vazia e levando 2 moabitas a tiracolo. Talvez ela estivesse tentando se livrar de Ruth e Orfa no meio do caminho, para evitar possíveis problemas quando chegasse à sua terra com seus irmãos. Percebe quanta confusão? Percebe quanta ambiguidade no coração e na mente de uma mesma pessoa? Apesar de tudo isso, Noemi vai. Isso é fabuloso. Noemi vai. Ela vai amargurada, mas vai. Ela vai confusa, mas vai. Ela vai expressando generosidade, misturando generosidade com mesquinhez, mas ela vai. Ela não para. Por que ela não para? Porque Deus é misericórdia. E Deus não depende do nosso estado mental, da tranquilidade da nossa mente e do nosso coração para nos conduzir para perto dele. Ele pode fazer isso apesar das nossas muitas confusões, apesar das nossas muitas ambiguidades. É isso que está acontecendo aqui. Alguém cheio de confusão, cheio de ambiguidade, mas que está sendo levado para perto de Deus, para perto do povo de Deus, porque o Deus da justiça é o mesmo Deus da misericórdia. E ao mesmo tempo em que a misericórdia está sendo manifesta para com o membro do povo de Deus desviado, que é Noemi, fica claro que a misericórdia de Deus não tem limite geográfico. Porque o texto não fala apenas de uma misericórdia manifesta sobre o seu povo, inicialmente. Não fala apenas de uma misericórdia manifesta sobre Noemi, a ovelha desgarrada. Mas ela fala de uma manifestação da misericórdia de Deus sobre Ruth, a moabita. Como é que as noras de Noemi reagiram a essa insistência dela? Qual foi a resposta delas? Está aí no verso de número 14. Uma delas, Orfa, atende à sugestão de Noemi e volta para Moabe. Vamos pensar um pouquinho aqui nessa decisão de Orfa. O texto deixa muito claro que Orfa amava Noemi. Muito claro. E o texto parece apontar para o fato de que Orfa tomou essa decisão contra os seus afetos. Sabe por que isso é importante? Porque isso chama a nossa atenção para o fato de que a reação de Orfa foi uma reação refletida. Lembra? Na primeira ela não vai, Noemi então tem que insistir, e ela, chorando, vai embora para casa. Talvez, irmãos, humanamente falando, era de fato a reação mais sábia naquela ocasião. Vamos parar para pensar um pouquinho? Ponha-se no lugar de Orfa, tá? Você agora é Orfa, a nora de Noemi. Considere a sua experiência passada com o Deus de Israel. Ok? Você cresceu ouvindo que os israelitas eram inimigos. Aí, num determinado momento da sua vida, contra a vontade da sua família, inclusive, você supera o preconceito e se casa com um israelita. Se torna parte da família de Israel. Ouve as histórias sobre um Deus bom, sobre um Deus amoroso, que livra o povo do Egito. Ouve todas essas histórias. Mas, de repente, você vê a família se desintegrar diante dos seus olhos. Considere o seu presente. A única representante dos israelitas que você conhece é a sua sogra. E ela está ali, bem na sua frente, amargurada, sugerindo que Deus é um mal-humorado e recomendando que você volte para sua casa. E agora considere o seu futuro.
A expectativa de realização de uma mulher naquele momento histórico estava diretamente ligada a construir uma família. Noemi não estava falando de marido e de família por acaso. É porque, de fato, naquela cultura, naquele momento histórico, toda a satisfação da mulher estava relacionada a este aspecto específico. Você é uma moabita. Está indo para um povo que odeia você, terá muita dificuldade de se casar com os hebreus. E veja, apesar das leis que os israelitas têm sobre o estrangeiro, o mais provável é que o que te aguarda em Belém é uma vida cheia de dificuldades. Pergunto, você não seria tentado voltar? Diante da palavra de Noemi naquela ocasião, irmãos, o ponto fora da curva aqui não é Orfa. O ponto fora da curva aqui é Ruth. Porque a lógica que funcionava para Orfa funcionava também para ela. A sabedoria convencional também sugeria o retorno de Ruth a Moabe. Isso parecia tão claro, que depois que Orfa vai embora, o que Noemi faz? Insiste com Ruth de novo. Mais uma vez. E agora preste atenção na cegueira de Noemi. O quão cega essa mulher está. Voltando um pouquinho no ponto anterior. Ela diz, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Agora parece que ela tinha entendido o que estava acontecendo. E ela está dando a sua última cartada, talvez para tentar se livrar daquelas que seriam um problema para ela depois. Sua cunhada já voltou, está lá no meio do povo, vai encontrar os seus deuses. É melhor você voltar para Moabe também. Irmãos, quanta tristeza. Quanta tristeza. Noemi deveria estar dizendo a Ruth, vamos, minha filha, vamos. Vamos ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Vamos à presença do Senhor, onde eu e você vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos para sermos verdadeiramente felizes e satisfeitos. Mas ao invés disso, ela está dizendo, não venha comigo. Faça companhia à sua nora. Volte ao seu povo e aos seus deuses. Ruth tinha tudo para voltar. Absolutamente tudo para voltar. Mas o que o texto diz? Ela se apega a Noemi. Deus usando a relação entre a nora e a sogra para conduzir Ruth ao povo de Israel. E ela responde de maneira decidida com aquelas palavras que você botou no seu convite de casamento, mas que, creia, foram ditas por uma nora a uma sogra, não por uma esposa a um marido. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, eu irei. E aonde quer que você dormir, eu dormirei também. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Irmãos, que palavras! Essas estão entre as palavras mais belas de toda a Escritura. Geralmente, como eu disse, usadas em cerimônia de casamento. E eu não acho que isso seja necessariamente um problema, ok? Porque, de fato, o conteúdo dessas palavras aqui podem se aplicar ao compromisso matrimonial. Mas eu acho que a gente perde um pouco do conteúdo, do peso delas, quando nós deixamos de perceber que elas foram ditas por uma nora a uma sogra. Irmãos, essas palavras não são uma declaração de amor romântico. Essas palavras são a declaração de um compromisso religioso.
O que Ruth está declarando aqui é a sua disposição de abandonar a sua família, de abandonar a sua religião, de deixar para trás os seus deuses, os seus ídolos, para se aproximar do Deus de Israel, ainda que isso significasse viver todo o restante da sua vida sem marido e sem filhos. Como é possível explicar isso? Como é possível explicar que uma mulher com aquele passado, com aquele presente, com essa possibilidade iminente de futuro, demonstre tal confiança no Senhor? Apesar de todas as circunstâncias, a única explicação possível é: Deus estava sendo misericordioso para com Ruth. Deus estava trabalhando no coração dela. E Deus estava atraindo Ruth a ele. Porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Ela se estende para além do seu povo. E ela está disposta a incluir neste povo pessoas que, pelo próprio desejo do povo, talvez jamais fossem incluídos nele. Como é que o texto termina? Depois dessa resposta, Noemi percebe que ela não ia conseguir convencer Ruth de voltar para Moabe. Então ela, percebendo que ela estava muito decidida, para de insistir. E o texto diz que elas continuam jornada até chegarem na cidade de Belém. E a chegada delas na cidade causa um certo alvoroço, diz o texto. As mulheres começam a perguntar umas às outras. Lá no texto original, a palavra é sussurrar. Sabe aquele cochicho que dá na cidade? Ei, é Noemi mesmo. Noemi que voltou. E preste atenção, não era apenas uma expressão de incerteza de pessoas que tinham ficado 10 anos sem ver Noemi pessoalmente. Era um estranhamento com a maneira como ela retornara. Era um estranhamento com a atual condição dela. Irmãos, as cicatrizes causadas pelos golpes sofridos por Noemi durante aqueles longos 10 anos longe de casa estavam expostas. Qualquer um que olhasse para ela sabia que alguma coisa tinha acontecido. Ela tinha sofrido as consequências do seu pecado, pecado da sua família, havia sido, de alguma forma, atingida pela manifestação da justiça de Deus. Noemi podia ter aproveitado esse momento para muitas coisas. Pensa comigo. Ela podia ter aproveitado esse momento para expressar àquelas mulheres o quanto era bom estar de volta. Ela podia ter aproveitado para dizer para elas o quanto elas fizeram falta durante aquele tempo em que ela estava longe. Talvez Noemi pudesse, inclusive, instruí-las a respeito da necessidade de obedecer ao Senhor, de permanecer nos seus caminhos, apesar das circunstâncias. Quando todo mundo falava, é Noemi, ela podia aproveitar aquele momento para dizer, minhas filhas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não desobedeçam a Deus, não vale a pena. Ela podia aproveitar esse momento para isso. Mas não é assim que ela reage. Ela continua confusa. E ela opta pela murmuração. Olha o que diz os versos 21 e 22. Não me chamem de Noemi. Não é mais o meu nome. Eu não me chamo agradável. Eu não sou mais agradável. Me chamem de Mara. Que significa amarga. Lembra daquele lugar lá onde Deus tirou a água da rocha, as águas amargas, as águas de Mara. Por quê? Diz Noemi. Porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia,
por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Reparem um detalhe. Noemi não está mentindo sobre o que tinha acontecido. Ok? Ela não está mentindo. Era isso mesmo que tinha acontecido. Deus havia afligido a Noemi. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem algumas pessoas que, diante do desafio de explicar os sofrimentos da vida, querem tirar Deus da equação. Querem dizer assim, não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem absolutamente nada com o sofrimento que está acontecendo no mundo neste momento. Deus não tem absolutamente nada a ver com essa pandemia. Eles acham que estão protegendo a santidade de Deus ao fazer isso. Mas estão fazendo isso às custas da soberania de Deus. Presta atenção, isso é antibíblico. E além disso, isso não traz conforto nenhum. Porque sejamos honestos, se Deus controla apenas as coisas que dão certo nesse mundo, então Ele não controla quase nada. Se Deus controla apenas as coisas que dão certo nesse mundo, então Ele não controla quase nada. Porque nós vivemos em um mundo onde as coisas dão muito errado. Não era esse o problema teológico de Noemi. Quando ela afirma que Deus tinha tudo a ver com o que tinha acontecido, a teologia dela estava correta, estava no lugar. O problema, que muitas vezes é o nosso problema também, era a dificuldade de manter os atributos juntos. Lembra? Deus é justo? É. Mas mesmo quando Deus age com justiça, a sua misericórdia não deixa de estar em ação. Deus é o Deus da justiça, mas o mesmo Deus da justiça é o Deus da misericórdia. E em nossa relação com Ele, preste atenção nisso, uma não anula a outra quando está em operação. Irmãos, é isso que nos traz consolo. Saber que a infinita misericórdia de Deus está em operação, até mesmo quando Ele está manifestando a sua justiça. E o texto termina com uma expressão interessante que aponta exatamente nessa direção. O último versículo do capítulo 1 diz assim: foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. E preste atenção nessa expressão agora. E elas chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Parece uma expressão despretensiosa, né? Parece uma expressão despretensiosa. Mas como nós vamos ver nos próximos capítulos, e se você já leu o livro de Ruth alguma vez, você sabe, a colheita da cevada foi o contexto em que se desencadearam os fatos que mudaram de uma vez por todas, não apenas a história de Ruth e de Noemi, mas a história da humanidade, incluindo a minha e a sua história. Comentando essa passagem, o famoso pregador John Piper diz algo que me parece fenomenal. Ele diz assim: o que Noemi diria se pudesse ver apenas uma fração das milhares de coisas que Deus estava fazendo no meio das amargas providências que ela estava experimentando? O que ela diria se soubesse que parte do que Deus estava fazendo era construir uma genealogia para o Messias que salvaria o mundo, incluindo uma gentia moabita? Como
como ela interpretaria os fatos que se passaram com ela se ela soubesse que Ruth daria à luz um filho varão, que seria avô do maior rei de Israel, Davi, e que este seria o antepassado do Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Senhor do Universo. Noemi nunca leu o livro de Ruth. Nunca leu o livro de Ruth. Mas eu fico imaginando, se ela pode saber hoje, ou se ela puder saber um dia, de como todo o seu sofrimento, de alguma forma, estava contribuindo para algo muito maior do que ela conseguia imaginar naquele momento que Deus estava realizando. Irmãos, a consciência da misericórdia de Deus muda tudo. Tudo. Eu e você, como Noemi, podemos enfrentar situações muito desconfortáveis ao longo da nossa vida. Mas preste atenção, e eu termino aqui a mensagem dessa noite. A nossa resposta pode ser diferente da resposta oferecida por Noemi, na medida em que nós mantivermos no coração essa verdade que aprendemos com a história dela. Deus está fazendo algo quando nós estamos enfrentando momentos difíceis na nossa vida. E preste atenção, o que Deus está fazendo costuma ter um alcance muito maior do que nós podemos enxergar a princípio. Nosso problema é que, às vezes, nós estamos autocentrados demais, olhando só para o nosso mundo, para o nosso umbigo e para o nosso desconforto, enquanto deveríamos estar pensando no que é que Deus está fazendo em mim, nas pessoas ao meu redor, quiçá para além daquilo que eu posso perceber agora, através desse momento difícil que eu estou enfrentando. A sua vida, preste atenção nisso, é parte de um projeto maior que tem como objetivo a glória do Filho de Deus. Se isso for verdade para você, não apenas algo que você repete com os seus lábios, mas algo que você vive com o seu coração, as circunstâncias desconfortáveis da sua vida poderão te causar muita dor. Elas poderão te causar muito sofrimento, mas elas serão incapazes de plantar a amargura no seu coração. E elas serão incapazes de te convencer que a sua vida não faz sentido. Se você perceber que a sua vida é um pedacinho desse tamanho, dentro de um projeto que Deus está realizando, que culmina na glória do seu Filho, então você pode sofrer com coisas difíceis na vida, você pode se entristecer profundamente em momentos da sua existência, mas o sofrimento será incapaz de plantar no seu coração aquela amargura que te faz voltar a voz contra Deus, imaginando que a sua vida não faz sentido. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo de sofrimento. E que nós não enxerguemos apenas a justiça de Deus nesses dias. Que a misericórdia de Deus salte aos nossos olhos na medida em que nós passamos por esses momentos difíceis. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa história. Obrigado porque o Senhor a deixou registrada. E nós queremos te pedir uma coisa só. Senhor, seja Tu a nossa visão nesses dias. Não nos permita enxergar esses dias à luz dos nossos próprios olhos, vendo exclusivamente as coisas difíceis pelas quais estamos passando. Abre os nossos olhos. Ensina-nos a ver as coisas através da Tua visão, para que além da Tua justiça, nós enxerguemos e celebremos a Tua misericórdia no meio desses momentos difíceis.
É a oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus. Amém.